Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua proteção. Muito obrigado pelas Tuas mãos de poder, de misericórdia, de graça, de amor, que tem sido colocadas sobre nós, tem nos sustentado em todo o tempo. Muito obrigado por cada irmão e irmã, Pai, que tem sido despertado para essa visão dos pequenos grupos, do GECEL, e está aqui hoje para aprender um pouco mais. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos, e o Senhor tem chamado e instruído, capacitado cada um deles, que eles possam, Pai amado, aprender ainda mais, que eles possam ser instrumentalizados, capacitados, fortalecidos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Pai, nesse dia, a estar ministrando ao Teu povo aquilo que eles precisam receber e aprender aqui nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém? Pode sentar. Vamos aqui só dar uma recapitulada. A gente falou ontem, em primeiro lugar, sobre a gênese dos pequenos grupos, né? Então fomos aí no decorrer da história da igreja, desde a fundação do mundo lá no Gênesis até os dias de hoje, um pouquinho da história dos pequenos grupos e como eles caminharam junto da história da igreja, ok? E depois falamos na segunda aula sobre os benefícios dos pequenos grupos, os benefícios do GECEL, tá bom? Então, a terceira aula a gente vai tratar agora sobre como construir uma cultura de pequenos grupos. Aqui na nossa igreja, ela já está sendo construída já há alguns anos, né? Desde 2016. Mas para uma igreja, por exemplo, que não tem pequenos grupos ainda, então isso aqui é muito importante. Mas é sempre bom a gente relembrar, porque a cultura vai sempre sendo, né, estabelecida e ela vai também sendo moldada. Então, muitos irmãos da igreja que ainda não entenderam a visão, que ainda não abraçaram a visão dos pequenos grupos, é através desse desenvolvimento, dessa construção da cultura, que a gente vai conseguir trazer eles também para a mesma visão que Deus já tem nos dado. Amém? Então vamos lá para a terceira aula de hoje. Antes de começar, quero perguntar aí, o pessoal do GECEL 1, tem alguém do GECEL 1 aí? Tem ali, né? GECEL 2, tem alguém aí? 1. GECEL 3. GECEL da Laís. GECEL da Laís, tem alguém aí? Tem? Não tem ninguém? Não, ainda não. GECEL 4, tem alguém aí? GECEL 4. GECEL 5, tem alguém aí? GECEL 5, GECEL do Arthur. O Arthur foi ali comprar uns bolos ali, já volta. Mais alguém? GECEL do Arthur tá aí? Guilherme e o Igor, cadê? GECEL 7, tem alguém aí? GECEL 7, já tem alguém? Não tem ninguém ainda. GECEL 7, GECEL 8, tem alguém aí? Amém. GECEL 9, GECEL 9, muito bom. GECEL 10, temos aí gente, GECEL 10. GECEL 10, tem gente aí? GECEL 10 da Cristiane, né? Tem alguém de GECEL da Cristiane aí? Não? GECEL 11. GECEL 11, GECEL 12. Muito bom. GECEL 13. GECEL 13. GECEL 13, qual que é? É o da Patrícia, né? Sim ou não? Tem alguém de GECEL da Patrícia aí? GECEL 14. Amém? GECEL 15. Ali, GECEL 16. Muito bom. Então, faltando poucos para a gente estar com representantes de cada grupo aí, ok? Então vamos começar? Aula 3. Em primeiro lugar, a cultura não pode ser construída com pressa e nem deve ser colocado que a partir de agora é que as coisas vão começar a acontecer, como se tudo que foi feito antes não tivesse valor, pois a história da igreja e das pessoas que fazem parte dela precisam ser respeitadas. Como é que funciona o estabelecimento de uma nova cultura? O pastor Eliseu Gomes, ele é um dos criadores
do Gessel, e ele conta uma história de alguns cientistas que fizeram uma experiência. Eles tinham dentro de uma jaula, né, alguns macacos, e ali eles colocaram um cacho de bananas no centro daquela jaula e os macacos iam ali pegar as bananas. E aí, quando eles iam pegar as bananas, eles jogavam um jato de água fria nos macacos. E os macacos odeiam água fria. E aí, quando jogava aquele jato de água fria, os macacos gritavam, né? E ficavam irritados. E aí, não pegava a banana. Quando eles iam tentar de novo, mais jato de água fria. E isso foi por vários dias, até que eles tivessem medo de pegar as bananas e não tentassem mais. Então, aqueles tinham 4 macacos na jaula. Aqueles 4 macacos não tentavam mais pegar a banana, porque já tinham jogado tanta água fria neles, que eles não queriam mais pegar as bananas. O que aconteceu? Eles tiraram um dos macacos velhos e colocaram um macaco novo. Aí, o macaco novo não tinha visto, né, água nenhuma, né? O que ele fez? Ele foi tentar pegar as bananas. E os outros 3 macacos que estavam na jaula sabiam que se pegasse a banana, acontecia o quê? Vinha água fria. O que aconteceu? Os macacos não deixavam ele pegar a banana. Então, puxavam ele, brigavam com ele, você não pode pegar lá, né? Davam uns petelecos lá no macaco novo, né? E não deixavam. O que aconteceu? O macaco entendeu que não podia pegar lá. Que se ele fosse tentar pegar, né, os outros macacos iam bater nele. Aí tiraram mais um macaco velho, colocaram um macaco novo. Aí já era 2 macacos velhos e 2 macacos novos. O novo macaquinho novo, né, chegou lá para tentar pegar a banana. O que aconteceu? Os 2 macacos velhos que estavam lá, mais o novo que já tinha entrado antes, né, bateram nele, brigaram com ele e falaram: você não pode pegar a banana, né? Se pegar a banana tem água fria, né? Aí trocaram mais um macaco, tiraram mais um macaco velho e botaram mais um macaco novo. Aconteceu a mesma coisa, tiraram depois o último macaco velho e botaram o último macaco novo. Agora tinham 4 macacos novos dentro da jaula. Nenhum deles pegava banana, porque toda vez que iam pegar, né, os outros não deixavam, brigavam, falavam: se pegar a banana, vai vir água fria. Mas os 4 ali nunca viram jato de água fria, nunca tomaram banho de água fria, mas os 4 não pegavam a banana porque tinha medo de uma água fria que eles nunca tinham visto. Entendeu? Ou seja, construiu-se uma cultura. Mesmo que eles nunca tivessem experimentado aquilo, a cultura foi construída. Então, a construção de uma cultura é mais ou menos assim, leva tempo. E é um processo, né, longo, mas ela se constrói. Então, como é que é construir uma cultura de pequenos grupos dentro da igreja? Né? A gente precisa construir uma cultura paralela à que já existe. Já existe uma cultura tradicional dentro da igreja que não trabalha com pequenos grupos. Ela existe e está aqui. E há muitos anos ela funciona assim. Agora a gente está começando uma nova cultura. Então o que acontece? Ela vai sendo construída paralela à outra. A gente não destrói a cultura que já existia. A gente começa a construir uma cultura paralela. E ao longo do tempo, o que vai acontecer? O pessoal que não faz parte dessa nova cultura, eles vão começar a ver, né, os benefícios dessa nova cultura. E aí, com o tempo, eles vão se convencendo de que essa cultura é melhor do que essa antiga que estava sendo praticada até então. Deu para compreender? Então é um processo longo. A gente costuma dizer que a transição da igreja de um modelo tradicional para um modelo de pequenos grupos leva em torno de uns 5 anos. Então, daqui a 5 anos, quem sabe a gente não vai ter mais ninguém aqui brigando na igreja por causa de Gessel, tá? Porque é uma coisa demorada mesmo. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo, quando nós começamos a trabalhar o Gessel aqui, meados de 2016, eu pouco falava sobre isso. Eu fazia o curso aqui com o pessoal, tal. A gente não tinha nenhum grupo funcionando ainda, só o curso de treinamento. E a gente falava pouco. Alguns me questionavam, falavam assim: o senhor não vai falar não do Gessel, o senhor não vai anunciar no culto, né? O senhor não vai... Eu falo assim: não, a coisa acontece mesmo assim, devagarinho, né? E a coisa vai acontecendo. Depois que os primeiros grupos abriram, começaram, né? Muitos queriam: vamos anunciar para a igreja toda agora, para todo mundo ficar sabendo que já tem os grupos. Assim, calma, gente. Não é para trazer a igreja toda para dentro dos grupos ainda, né? A gente tinha no começo 8 grupos. Se você colocar 200 pessoas, quase, né? Vamos dizer 160 mais ou menos na época, 160 pessoas dentro de 8 grupos, né? Os grupos já não vão ser mais pequenos grupos. Já ia bagunçar tudo. Então o que acontece? A gente falou assim: não, segura, esse primeiro momento não é a hora ainda.
Quando esses grupos multiplicarem, a gente vai conseguir colocar todo mundo dentro deles, mas por enquanto ainda não tem como. Então, é um processo que dura, né, um certo tempo, não é de um dia para o outro, ok? Então, segundo lado, não jogue fora e nem destrua nada do que já existe até o momento, mas construa nova cultura, paralelamente à antiga cultura, e aos poucos, quando as pessoas forem vendo os resultados do novo, vão desejar aderir também a essa nova cultura. Lembre-se que tudo que é novo assusta. Diga comigo, tudo que é novo assusta. De novo, tudo que é novo assusta. Isso é normal, gente. Então tem muita gente assustada aí na igreja, né? Ai, vai acabar com esse departamento. Não vai acabar com esse departamento. Vai acabar com isso, com aquilo. Não vai acabar com nada. Mas tem muita gente assustada, porque o novo, ele assusta. Tudo aquilo que você não conhece, você não entende, gera um tipo de ansiedade, tá? Mas isso é normal, vai passar. Terceiro, fale sobre, faça algo a respeito e mantenha aquilo que foi feito. É preciso falar bastante sobre o assunto com várias pessoas, em vários momentos, em várias ocasiões diferentes. Depois que bastante gente já tem uma ideia do processo, do projeto, da visão, comece a fazer algumas coisas a respeito. Vá mantendo aquilo que foi feito e ampliando o projeto consecutivamente. Assim, em poucos anos, a nova cultura estará totalmente implantada dentro da igreja. Então, vocês fazem parte dessa implantação da cultura. Ou seja, se vocês começarem a falar, conversar, né, compartilhar o que vocês vivem lá no GCEL, as suas experiências, né, o que tem sido bom para vocês, com certeza, né, você vai disseminando a cultura e as pessoas vão aderindo, aquelas que não aderiram ainda. Então é importante nós estarmos conversando sobre isso, né, falando sobre e fazendo coisas que vão trazer as pessoas para participar também desse movimento, ok? Quarto, comece com um pequeno grupo. Então, vou só relembrar o processo aqui. Do jeito que a gente fez, é o jeito que é ensinado. Comece com um pequeno grupo, deixe esse pequeno grupo de pessoas influenciar os demais, até vocês alcançarem quase a totalidade da igreja. Mas não se iluda, dificilmente 100% da igreja abraçará a visão, mesmo depois de certo tempo. E mesmo vendo os bons frutos do trabalho aparecendo, não desanime por isso, siga em frente, não atropele essas pessoas, trate-as com respeito e paciência, ok? Então o que acontece? A gente começou com um pequeno grupo, relembrando como é que foi a história aqui. A gente começou com um pequeno grupo de pessoas, eram, se eu não me engano, 17 ou 18 pessoas que vieram fazer o curso de líderes, esse curso aqui, pela primeira vez, em 2016. E aí, desse grupo, depois que a gente terminou, foi em 3 meses e meio, 4 meses, a gente montou um GCEL piloto na minha casa, ou seja, um GCEL de treinamento, um GCEL na prática. E aí eu convidei outros líderes da igreja para participar, que não tinham feito o curso, porque eu sabia que eu precisava de mais líderes da igreja envolvidos, e eles não aceitaram o convite de antemão, não vieram para o curso voluntariamente. Eu comecei a chamar, um por um, conversar, falar assim, preciso de você lá, vamos participar. E alguns líderes foram, e a gente chegou a um número de quase 30, 32 pessoas, e aí nós dividimos esse grupo grande em 2 grupos. Um era na quarta-feira, o outro na sexta-feira. E durante 5 meses, toda quarta, toda sexta, tive GCEL na minha casa. 5 meses. Um grupo na quarta, outro grupo na sexta. Depois desses 5 meses, com esses 2 grupos, aí nós organizamos essas pessoas em grupos menores e nós multiplicamos esses 2 primeiros grupos, multiplicamos eles em 8. E aí começou realmente nas casas os 8 primeiros grupos da igreja. Entendeu? Então foi assim que foi vindo o processo. Desses 8 grupos, o que aconteceu? Um dos grupos não conseguiu ir avante e esse grupo fechou. Desses 8, então ficou 7. Depois, esses 7 já multiplicaram e hoje nós estamos com 15 grupos ativos funcionando. Ok? Então, continuando aí. Comece, por que falar disso hoje? Depois de nós já termos tantos grupos na igreja, porque, como eu disse aqui, o processo de concluir essa transição,
esse estabelecimento dessa cultura leva tempo. E é preciso que a gente entenda isso. Nós precisamos entender que a igreja está em transição. Nós ainda estamos transicionando para um modelo novo. Então é preciso que a gente entenda que vai levar um tempo até toda a igreja compreender a visão e abraçar essa visão. Ok? Então, finalizando, essa é a primeira aula de hoje. Tá? É a aula 3. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a fazer. E depois a gente vai caminhar aqui para a próxima aula. Então, temos aí alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Fala, Lana. Se uma pessoa de uma outra igreja, uma outra denominação, ela quiser colocar o GCL, não sei se seria o GCL ou não, aí o que ela tem que fazer assim, se ela não conhece nada, não sabe nada? Mas a pessoa é o pastor da igreja ou não? Sim, se tem alguma pessoa assim que quer colocar, o pastor, pode ser. Ele tem que estudar, né? Primeiro ele tem que estudar. Porque é o seguinte, essa visão do GCEL, ela não funciona se não for o pastor presidente que estiver encabeçando a visão. Não funciona. Eu tenho lá em casa mais de 30 livros sobre pequenos grupos e pelo menos em 3 deles que eu já li, fala exatamente sobre isso. Se uma igreja tentar implantar os pequenos grupos e não for o pastor que estiver encabeçando isso, não vai funcionar. Tem várias igrejas aí que está acontecendo assim. Por exemplo, o pastor delega para alguém. Não, a partir de agora, né, eu vou começar a fazer pequenos grupos aqui na igreja e o Arthur vai ser o responsável, por exemplo. Aí pega o Arthur, estou mandando ele lá fazer um treinamento, ele vai fazer um treinamento e tal, ele vai trazer, vai implantar aqui na igreja. Não vai funcionar. Essa visão, ela tem que ser uma visão que está no coração do pastor. Se isso não tiver no coração do pastor, não vai para frente. Então, primeira coisa, primeiro esse pastor ele tem que estudar bastante sobre o assunto. Segundo, ele tem que se apaixonar pela visão. Se ele não se apaixonar pela visão, não vai para frente. Tá? E terceiro, aí ele vai ter que formar um grupo de pessoas que pensam como ele, para ele poder colocar isso em prática na igreja, senão não vai dar certo. Ok? Está respondido ou ainda precisa falar mais alguma coisa? Está respondido? Então beleza. Luciana. Não sei se essa pergunta ficaria mais pra frente, eu vou perguntar que eu tô com medo de esquecer, porque eu fiquei lá em casa pensando nisso. Sobre algumas coisas o que não pode ser falado no GCL, né? Bem não ser falado, porque tem assuntos que às vezes não é bom ser abordado. Dá um exemplo. Homossexualismo, isso pode ser? Olha, tudo pode ser falado desde que tenha-se o cuidado do como falar. Não é um problema você falar sobre homossexualismo no GCEL. A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala ou não fala? Se a Bíblia fala, então eu posso falar. Certo? Então, o problema é o cuidado do como falar. Né? Como lidar com o assunto. Se você não está preparado para lidar com o assunto, não sabe falar, é melhor não falar. Entendeu? Então, se você não sabe lidar com a situação, não sabe lidar com o assunto, não entende do tema, não está, né, a par, não está estudando sobre isso, não conhece, né, a fundo, é melhor não falar. Não é verdade? E depois você vai entrar em áreas que você não consegue se aprofundar e vai talvez magoar alguém e etc. Mas que tudo aquilo que a Bíblia fala, eu posso falar no GCEL. Amém? Agora, é lógico que tem assuntos que não são para o grupo, são para um gabinete. E isso é preciso se entender. Tem assunto que você não vai tratar num pequeno grupo, você vai tratar num gabinete, ou com o seu líder, ou com o pastor, ou com o presbítero, você vai sentar com ele ali, e é um assunto privado, você não vai abrir para o grupo todo. Se você não tiver essa maturidade para entender isso, vai trazer problemas. Né? Então, por exemplo, às vezes um assunto vai ser tratado lá, mas os pormenores dele não devem. Entendeu? Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa, né, ela, vamos dizer, cometeu um adultério, vamos dizer, e ele
abriu o coração lá com o pequeno grupo, falou, né, eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido, eu preciso me arrepender, eu preciso corrigir isso e tal, eu peço que vocês me ajudem em oração. Ele abriu o coração. Já é uma coisa pesada para se abrir para o pequeno grupo. Mas aí tem uns que ainda querem entrar nos pormenores, entendeu? Não, porque o nome dele ou dela é fulano de tal, que mora não sei aonde, né? E a gente estava se encontrando assim, assim, assado. Ou seja, aí o líder tem que entrar aí e falar assim, mano, né, ô irmão, não precisa, né, expor demais a sua intimidade, a sua vida, não. Vamos deixar para conversar isso aí depois em particular. A gente senta junto, conversa com você, a gente ora, vamos tentar te ajudar. Porque você não sabe qual é o nível de maturidade de cada pessoa que está ali. E você não sabe como é que ele vai gerir isso e se ele vai conseguir ou não, né, guardar essas coisas. Não é verdade? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes tem algumas pessoas meio desavisadas que é igual aqueles colegas de bar, né? O cara senta do lado do outro no bar, né? Pega um copo de cerveja, nunca viu o cara do lado da vida, mas ele começa a contar a vida dele todinha pro cara, né? Já viu isso? Né? Acontece, né? Então tem algumas pessoas que chegam no GCL meio assim, né? Ele chega lá e quer contar a vida dele todinha, quer contar tudo que acontece na vida dele, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, orientar essa pessoa para ela própria se proteger. Amém? Então não tem muito a ver com essa aula de agora, mas a gente está respondido. Tá respondido. Beleza. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta sobre a implantação da cultura dentro da igreja e tal, transição? Ok? Ninguém? Então podemos ir para a próxima? Então vamos lá. Muito bom. Vamos para a aula 4 agora.